Meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal H Marinho Fla, o canal que traz muita informação, opinião pra você. Se você tá aqui, cara, já fica aí com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, porque ajuda demais na divulgação dos nossos conteúdos, tá certo, meus amigos? Tudo que a gente faz aqui é pra você, torcedor, seja do Flamengo ou não, né? Antes ou não, como a galera costuma a falar, tá bom? Meus amigos, no vídeo de hoje a gente vai trazer uma informação que não é do Flamengo, mas a torcida do Flamengo, ela gosta muito desse assunto, que é em relação a estádios, né? E o Flamengo precisa sim do seu estádio, mas nesse caso a gente vai trazer a notícia de um rival rubro-negro hoje no cenário nacional, que é o Palmeiras, né? Palmeiras e a W Torre, elas estão numa guerra, né? Numa briga judicial, inclusive, né? O Palmeiras acionou a empresa já tem algum tempo, cobrando uma dívida de 128 milhões. Agora, que dívida é essa de 128 milhões? Pois é, a W Torre, né, no caso, ela tem uma extensão dessa empresa que cuida do estádio do Palmeiras, que é a Real Arena, né, inclusive que faz todo o trâmite, negocia e também ela tem a obrigação de repassar valores referentes, né, a camarotes, a cadeiras, ao aluguel do estádio, né, a name rights. Tudo que é explorado por essa empresa, né, tem que ser repassado uma porcentagem para o Palmeiras, né. Inicialmente, lá em 2014, quando o estádio estava pronto, né, no início, né, da operação, o Palmeiras tinha direito a 20%. Então, a cada 5 anos, aumenta-se 5%, até um total de 30 anos de contrato. Ou seja, pode-se chegar a 45% ao longo desse contrato, né, em 30 anos. E de 2015 para cá, totaliza-se 8 anos. Ou seja, 128 milhões, que é o total da dívida, dividido por 8 anos, dá 16 milhões anuais, que é um valor considerável. O Palmeiras briga por isso, por esses valores, e tem o direito. Se está no contrato, a empresa não paga, e é uma grande empresa, cara. A gente está falando de uma empresa que administra o Santiago Bernabéu, que tem parceria Santiago Bernabéu. A gente está falando do estádio da Roma, o estádio do Manchester City. Então, assim, e fora a arena, né, que ela tem também em times de basquete. Então, assim, é uma situação muito complexa, muito complicada e que vai dar pano para manga. A W Torre, ela não nega, né, qualquer dívida que tenha com o Palmeiras, né? Inclusive, ao GE eles falaram sobre esse caso. Eu vou ler aqui para vocês. Olha, a W Torres teve negociações com o Palmeiras por 2 anos e acreditava-se que tudo seria resolvido em um acordo benéfico para todas as partes, inclusive para o torcedor. Havia um acordo feito e injustificadamente a presidente do Palmeiras desistiu e não tivemos nenhuma devolutiva sobre o motivo do rompimento. E do nosso lado permanece a vontade do diálogo, de reunir e entender os problemas dos dois lados e buscar um acordo que retome o clima de parceria e construção, que sempre marcou a nossa gestão do Allianz Parque. Estamos disponíveis ao diálogo, blá, 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 blá. A Real Arena sempre respeitou o Palmeiras e segue trabalhando para manter o Allianz Parque, né, e blá, 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 blá. Aí, em relação, né, que a Leila tinha comentado que ela tinha um medo, né, de que a empresa, ela tinha um receio, um medo de que a empresa, ela poderia marcar eventos, justamente jogos do Palmeiras. E a média é de 6 a 8 jogos por ano, tá? Segundo aí as informações que foram publicadas pelo GE, ou seja, nesse ano já foram 2 jogos que o Palmeiras teve que remanejar, um pelo Campeonato Paulista e um pela Libertadores, tá? E ainda tem mais 4 segundo a Real Arenas, né? Ou seja, elas vão manter a programação, não vão incluir nenhum outro tipo de evento no calendário e não pretende fazer isso para os próximos anos, né? E se exaltou, falou que é uma grande empresa, de uma das maiores nesse ramo de evento e blá, 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 blá. Então ela respondeu aqui o seguinte: calendário de shows que acontece no Allianz Parque e remaneja as partidas do Palmeiras para outros estádios segue a média dos anos anteriores. Até o momento, apenas 2 jogos aconteceram fora da arena. Santos pelo Campeonato Paulista e Cerro Porteño pela Libertadores. Isso aqui eu falei para vocês. Até o fim de 2023, seguindo o calendário restante de jogos, teremos mais 4 jogos fora do Allianz Parque. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Internacional e Atlético Mineiro. Encerrando o ano com 6 jogos fora da arena. Média igual ao histórico dos anos anteriores, né? Então tá aqui. 2019 foram 8 jogos que o Palmeiras teve que remanejar. 2018 foram 6 jogos. 2017, 5 e 2016, 6 jogos. Então tem uma média aí entre 6 e 8 jogos. Agora, o que acontece com esses jogos que são remanejados? O Palmeiras ele depende apenas da renda dos seus jogos? Na verdade, não. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, todo jogo que o Palmeiras ele faz esse remanejamento, a W Torre, a Real Arena, eles precisam, né, como está em contrato, pagar 50% do valor bruto da renda. Por exemplo, se o jogo do Palmeiras e, sei lá, Bragantino, deu 2 milhões de renda,
A W Torre, a Real Arena, precisa repassar o Palmeiras 50% do valor, ou seja, R$1 milhão. O Palmeiras, além de receber o valor da bilheteria, ele vai receber mais R$1 milhão. A gente não está falando do valor líquido, não. Ou seja, tirando todos os gastos, o borderô do estádio, não, a gente está falando do valor bruto, aquele valor que ele recebeu, o valor total, né? Então, no somatório geral, é muito vantajoso para o Palmeiras. Se você pegasse, dentre esses 6 jogos que o Palmeiras ele faz fora de casa, ele rende R$1 milhão, 50% a mais ele tem que colocar nesse orçamento, porque a W Torre tem que repassar e eles não estão pagando. A renda, a bilheteria do Palmeiras, isso aí não tem problema nenhum. Agora, a questão é o valor que ele tem direito em contrato. A Real Arena não está pagando ao clube paulista. Uma vergonha, né? Uma grande empresa cometendo uma situação como essa, e gostaria que você deixasse nos comentários aí a sua opinião. O que você acha dessa situação toda? E desde já, mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença aqui e a gente vai falar mais sobre esse assunto, a gente vai trazer mais informações, mais opinião aí pra você, tá certo? Saudações rubro-negras, amigo. Tamo junto!